Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem direto falando sobre qual é a melhor ordem dos exercícios para o seu treinamento, de acordo com o seu objetivo. Porque eu tenho certeza que você já ouviu que tem que fazer o agachamento antes do leg press, ou se não, tem que fazer o exercício de glúteo isolado antes desses movimentos para estimular mais, ou se não, tem que fazer o crucifixo antes do supino para fadigar o peitoral, ou justamente o contrário, o supino antes do crucifixo, exercícios primeiro em pé e com barra, antes de exercícios com halteres e assim por diante. Vamos entender primeiro como isso funciona. A primeira coisa que eu quero perguntar para você, e eu vou pedir para você escrever aqui embaixo nos comentários a sua resposta e já aproveitar e deixar o like, é a seguinte: você faz o mesmo número de exercícios em todos os seus exercícios? Então, se você faz ou não isso, vai ser fundamental para entender. Por quê? Porque se você trabalha para força ou performance esportiva, muito provavelmente você não faz o mesmo número de repetições em todos os exercícios. Já se você trabalha para hipertrofia ou condicionamento e emagrecimento, você pode tanto trabalhar com o mesmo número de repetições ou não. Por que isso? Vamos supor que lá na sua academia você vai treinar peitoral e você só tem 4 exercícios disponíveis que você consegue fazer lá, né? Supino reto, crucifixo, supino inclinado e flexão de braço. Se você vai trabalhar para força máxima e também para hipertrofia, que é o mais comum, você tem que selecionar um exercício para trabalhar com força máxima. Então, a flexão de braço e o crucifixo não seriam bons exercícios para isso. Então vamos supor que a gente escolhe o supino reto para trabalhar numa zona de ganho de força máxima e a gente seleciona outros dois exercícios ali para trabalhar numa zona de hipertrofia. Embora a gente já tenha falado antes que qualquer exercício, levando até a falha muscular concêntrica, vai gerar ganhos de massa muscular e hipertrofia. Se você vai trabalhar com performance, faz sentido que você faça primeiro o trabalho focado mais na questão do desenvolvimento de performance, os movimentos funcionais, balísticos, explosivos, de coordenação, e depois o trabalho de hipertrofia. Porque imagina o seguinte, não faz sentido você fazer um trabalho que vai te fadigar antes de você querer desenvolver força máxima, porque você vai levantar menos carga, e não faz exercício você fazer um movimento que vai fadigar a sua musculatura para depois você querer fazer um exercício de coordenação, por exemplo. Imagina, depois de um treino pesado de membros inferiores, como é que você vai fazer um exercício de agilidade. Beleza, esclarecemos isso, né? Mas se a gente está falando de um trabalho, por exemplo, de hipertrofia, se você trabalha com zonas de repetições diferentes, então alguns exercícios você trabalha, por exemplo, um pouco mais pesado, vamos supor, entre 8 e 10 repetições, e outros movimentos você trabalha com mais repetições, vamos supor, 12 repetições, faz sentido você colocar primeiro no treinamento os movimentos com mais carga, ou seja, os que têm menor repetição, e depois os movimentos que têm maior número de repetições. Eu dei esse exemplo aqui, por exemplo, de um supino inclinado para 8 a 10 e um desenvolvimento e elevação lateral para 12. Mas poderia ser dessa forma aqui, colocando o desenvolvimento também de 8 a 10 e só a elevação lateral com 12 repetições, que estaria ok também. Beleza, mas vamos pegar um exemplo de um treinamento de peitoral, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Que para desenvolver a musculatura do peitoral, o ideal é fazer uma pré-exaustão. O que é isso? É você fazer um movimento isolado para o peitoral, como o crucifixo, antes de fazer os movimentos multiarticulares. Qual é o racional disso? É que aí você vai conseguir chegar à falha muscular concêntrica no peitoral nesses exercícios aqui. Já existe o pensamento contrário também, que você faz primeiro os multiarticulares, né, com maior carga, e depois, para finalizar a musculatura do peitoral, que você faria o exercício isolado. Mas e aí, qual que está correto? Eu acho que essa pesquisa aqui, ó, ela demonstra de uma vez por todas qual é a melhor. O que eles fizeram aqui é o seguinte: eles viram que se você fizer um exercício para o tríceps antes do supino reto, você aumenta a ativação do peitoral no supino, ok? Então, ou seja, se você fizer um crucifixo antes do supino, o que você vai estar gerando é aumentando a ativação das outras musculaturas que estão mais descansadas. No caso, o ombro, né, o anterior de ombro e o tríceps. Ou seja, se você faz o isolado antes, com o objetivo de aumentar a ativação do peitoral e depois os multiarticulares, está errado, porque o que você vai estar alcançando é justamente o contrário. Nesse sentido, essa ordem aqui, primeiro os multiarticulares e depois os isolados, é o ideal. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para a parte prática então. Vamos supor que você vai fazer um treinamento de empurrar, né? Peitoral, ombro e tríceps, e vamos supor que você vai fazer 8 exercícios, tá?
Isso é só um exemplo, gente. E você tem só esses 8 exercícios para fazer na academia inteira. Então vamos lá, tem o quê? Tríceps testa, elevação frontal, lateral, tríceps na polia, supino reto, inclinado, crucifixo e paralelas. Você tem algumas opções aqui e todas podem estar corretas. Então vamos lá, você pode organizar dessa maneira aqui, que é a mais comum. Você faz primeiro os multiarticulares para o peitoral, o isolado para o peitoral. Depois de todos os exercícios que sobraram, qual que é o mais multiarticular? É aqui, ó, é o tríceps paralela, porque vai trabalhar peitoral, o ombro e tríceps, né? Mas principalmente nessa execução aqui, o tríceps. Então o que você faz? Faz o tríceps paralela e logo em seguida os exercícios de tríceps para depois começar os exercícios de ombro. Beleza, Ricardo, mas vamos supor agora que você tem esses outros 8 exercícios, que é o tríceps testa, desenvolvimento com halteres, lateral, aqui um push press com a barra, aqui o supino reto, inclinado, crossover e a paralela. Qual ordem que a gente poderia fazer? Nós poderíamos, por exemplo, optar por fazer todos os movimentos de empurrar primeiro. Nesse sentido aqui, ó, inclinado, reto, push press, desenvolvimento. E aí o que normalmente as pessoas fazem é o que? É colocar, por exemplo, o crucifixo, que é o isolado, depois uma elevação lateral e aí fazer os movimentos de tríceps. Só que perceba que aqui você está fazendo os isolados para essa musculatura aqui, né? Embora o peitoral também esteja trabalhando nesses dois exercícios e aí o movimento de ombro. Apesar disso ser mais comum, essa outra versão aqui também estaria correta. Por quê? Porque você fez todos os movimentos de empurrar mesmo, e aí o que você partiu para os movimentos isolados. Por que tudo isso é importante? É porque a ordem dos exercícios ela deve ser feita de acordo com o seu objetivo. Então, se você está trabalhando para força máxima ou performance, você tem que organizar os exercícios que têm maior correlação com o que você está querendo fazer primeiramente no seu treinamento, porque é justamente quando você vai estar mais descansado e vai conseguir colher mais benefício. Normalmente você vai fazer sempre dos multiarticulares, ou seja, os que envolvem mais musculaturas, para os isolados. E aí você tem duas opções. Ou você faz primeiro todos os multiarticulados no início do seu treinamento, né? Então lá no exemplo você faria todos os movimentos de empurrar, tanto os supinos, os desenvolvimentos quanto as paralelas, para depois fazer os exercícios isolados. Ou você faz primeiro os multiarticulares envolvidos em um padrão de exercício. Então, por exemplo, todos para o peitoral e depois o exercício isolado de peitoral. Todos para o ombro e depois o isolado de ombro. Todos os multiarticulares que envolvem o tríceps, depois o tríceps. Pois, além de você aumentar a ativação da musculatura alvo, porque a gente viu que fazer o crucifixo antes do supino diminui a ativação do peitoral, então fazer do multiarticular para o isolado vai aumentar a ativação do peitoral, você vai mover mais carga. E quando você move mais carga, você tem mais estresse sistêmico e uma melhor resposta hormonal, ou seja, vai gerar mais resultado. Beleza, pessoal? É isso aí. Curtiu ou não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário falando das suas dúvidas ou o que você achou desse vídeo. Deixa seu like ou seu dislike falando o que você gostou e o que você não gostou. E lembre-se de se inscrever no canal. Mais uma vez queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigado por tudo. Abraços e bons treinos.